Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast E Agora aqui na TBR. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Antifacção e o nosso título é esse que está na sua tela, olha, Desvendando o Projeto Antifacção, mão dura ou jogo político? Tem muito jogo político, tem mão dura por parte do relator desse projeto de lei que foi encaminhado pelo governo para a Câmara dos Deputados. É claro, quem vai me ajudar a explicar isso tudo é Tiago Oliveira, o nosso assistente virtual. Tiago, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, André. É um prazer estar aqui para ajudar a gente a desvendar esse tema. Então vamos lá, vamos explicar para todo mundo o que está por trás desse projeto, o que é mão dura, o que é jogo político e como isso tudo se mistura. Pode contar comigo, que a gente vai esclarecer tudo de um jeito bem fácil para o pessoal de casa entender. Então vamos lá, Tiago, vamos começar. Eu quero fazer pelo menos uma introdução aqui, que esse projeto de lei foi enviado pelo presidente Lula, pelo governo, para a Câmara dos Deputados. Era um projeto, o governo já tinha um projeto ali de lei para unificar a segurança pública no país, mas era algo que estava engavetado. O governo quer criar uma espécie de SUSP, né? Que é uma imitação do SUS, da saúde, mas o SUSP é da segurança pública, Sistema Único de Segurança Pública. Com base nisso, aproveitando toda aquela operação no Rio de Janeiro, que matou 121 pessoas, no dia 28 de outubro, agora, né, no mês passado, e teve uma grande aceitação da população por conta dessas medidas mais duras contra o crime organizado, obrigou-se o presidente da Câmara, Hugo Mota, a aceitar algo parecido. Explica para nós como é que foi esse jogo. Eu fiz a introdução, mas pegando o gancho para você explicar melhor para nós, porque quem entende muito aqui de segurança pública é você. Claro, André, vamos lá. Você fez uma ótima introdução e é exatamente isso. O governo já tinha essa ideia de um SUSP, que seria esse Sistema Único de Segurança Pública, uma espécie de SUS da segurança, que estava engavetado há um tempo. O que aconteceu agora foi que depois daquela operação em Moama, no Rio de Janeiro, com grande apoio popular, o governo viu uma oportunidade de tirar isso da gaveta e dizer, olha, agora é hora da gente colocar esse projeto em pauta, porque a população quer uma resposta firme contra o crime organizado. Só que aí entra o jogo político. O Hugo Mota, presidente da Câmara, para não desagradar nem o governo nem a oposição, colocou o Derrit como relator. E o Derrit, que é mais linha dura, está tentando puxar o projeto para um lado mais punitivo, mais focado em endurecimento de penas, enquanto o governo queria também uma abordagem mais integrada, com inteligência e coordenação nacional. Então, resumindo, é isso. O Derrit está no meio disso tudo, mudando o projeto, e a gente vai ver se isso vai ser mais mão dura ou se vai virar só jogo político. E eu tô aqui para explicar. Vamos lá, Tiago, mas vamos com calma que a gente vai explicar quem é Derrit, mas antes eu quero ver com você aqui, eu quero tratar com você, que você explica para nós o que é esse projeto antifacção. Explica ele para nós o que foi apresentado pelo governo nesse projeto antifacção. Com certeza, André. Vamos explicar isso direitinho. O projeto antifacção é basicamente uma proposta de lei que o governo Lula apresentou para endurecer o combate às facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho. A ideia central é atualizar as leis existentes para dar mais ferramentas ao Estado. Em outras palavras, o projeto quer aumentar as penas para líderes de facções, facilitar investigações com uso de inteligência e atacar as finanças dessas organizações criminosas. O governo quer, por exemplo, confiscar bens de forma mais ágil, criar um banco de dados nacional sobre facções e permitir infiltração policial com identidades falsas. Tudo isso para tentar desmantelar essas quadrilhas que atuam como estados paralelos em muitas comunidades. Então, resumindo, é um pacote que mistura penas mais duras, mais inteligência policial e um foco em cortar o dinheiro das facções. E agora, com essa tramitação na Câmara, a gente está vendo essa disputa política em cima disso. Então, Tiago, esse projeto antifacção é mais contra o crime organizado mesmo. Foge um pouco daquele projeto que o Ricardo Lewandowski apresentou um tempo atrás, que incluía, que fazia essa unificação da segurança pública no país, né?
Esse projeto antifacção, ele é bem mais focado diretamente no combate ao crime organizado em si, nas facções mesmo. Ele não é simplesmente aquela ideia mais ampla de unificação geral da segurança pública como um todo, como Lewandowski tinha proposto antes. Ou seja, o que a gente tem agora é algo mais direcionado, mirando diretamente nas facções que atuam como estados paralelos em muitas comunidades. É um projeto que tenta apertar o cerco em cima dessas organizações, endurecendo penas e dando mais ferramentas para a polícia. Então sim, ele foge um pouquinho daquela ideia inicial de uma integração mais ampla e foca mais em realmente combater o crime organizado de forma mais direta. Tiago, quando a gente coloca no título jogo político, realmente foi uma jogada do governo, o momento certo para colocar esse projeto de lei, até mesmo para aumentar a popularidade ou até mesmo a visão da população que um governo de esquerda, que normalmente é enfraquecido nessas questões de segurança pública, está agindo, né? É exatamente isso. O governo viu essa brecha para mostrar um lado mais firme em segurança, que nem sempre é associado a um governo de esquerda. Então eles aproveitaram o momento certo, com a opinião pública voltada para isso, para dizer, olha, a gente também tem uma resposta dura para o crime. E isso, claro, tem um componente político forte, porque ajuda a equilibrar a imagem do governo e a ganhar pontos com a parte da população que cobra mais rigor. Então faz todo sentido a gente falar de jogo político, porque é um instrumento estratégico também, para mostrar serviço nessa área. Aí entrou ele. Eu falei com você, calma aquela hora, pra gente falar de Derrite. Quem é Derrite? Antes de falar o que ele fez com esse projeto de lei, porque tem Lula, tem Lewandowski querendo apertar o pescoço dele. Quem é Guilherme Derrite? Ô, Tiago, explica pra nós. Vamos lá. O Derrite é uma peça bem interessante nesse tabuleiro. O Guilherme Derrite é deputado federal e já foi secretário de Segurança Pública em São Paulo. Ele é ligado à direita, alinhado com Tarcísio de Freitas e com a ala mais dura da segurança pública. Então ele entrou como relator desse projeto e é justamente ele que está sendo o pivô de toda essa tensão. O Derrite pegou o texto original do governo e fez mudanças que deixaram o projeto bem mais rígido, o que desagradou o Lula, o Lewandowski e o governo em geral. Então ele é basicamente o relator que transformou o projeto num campo de batalha política. E é por isso que ele... Tivemos um problema com o áudio do Thiago aí, mas o Derrite, eu termino de explicar aqui para você, enquanto a gente retorna o áudio do Thiago. Derrite, ele é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, é um deputado federal licenciado, ele pediu licença do cargo de deputado, agora voltou, né, para a relatoria desse projeto de lei. Ele é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele... sai, então pede licença do cargo, volta para a Câmara dos Deputados para ser esse relator. Eu vou pedir para o Thiago explicar aqui, eu não sei se o Thiago nos ouve novamente, questão de internet, existe essas coisas, esses problemas aí. Thiago, se você estiver me ouvindo, eu já vou engatar a pergunta para você aqui, meu querido. Olha só, ele mudou algumas coisas, né? O que o Derrite muda nesse projeto de lei, como eu falava, que deixava Lula e Lewandowski com raiva, vamos dizer assim? Tô te ouvindo direitinho agora. E vamos lá, o Derrite realmente mexeu em alguns pontos do projeto que deixaram o governo irritado. Basicamente ele endureceu ainda mais as penas e tirou algumas nuances que o governo tinha colocado, que envolviam mais inteligência, mais coordenação com estados e um certo equilíbrio com medidas preventivas. O Derrite foi lá e deixou o projeto bem mais punitivo, com penas mais longas e menos flexibilidade, o que fez o governo sentir que ele estava desvirtuando o espírito original da proposta. Então é isso, o Derrite trouxe um viés mais duro, mais voltado só para punição, e isso tirou o governo do sério. É por isso que o Lula e o Lewandowski ficaram tão incomodados com as mudanças dele. Eu quero explicar para você aqui que Derrite, ele foi escolhido como relator desse projeto, né? Ele é responsável por fazer algumas alterações, se for preciso. Enfim, o relator do projeto é aquela pessoa que vai ser responsável por mudar alguma coisa caso tenha resistência no Congresso, na Câmara e no Senado, adaptar o texto, né, para agradar os dois lados, vamos dizer assim. Ele foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. O Hugo Mota, Tiago, ele tentou acender uma vela para Deus e para o diabo. Tentou agradar o governo, levando o projeto à frente. Tentou agradar a oposição, também colocando uma pessoa de direita, uma pessoa ligada à segurança pública, como relator desse projeto. Qual agora é a dificuldade? E Hugo Mota se vê numa situação difícil agora. Lula e Lewandowski reclamando desse estrangulamento de algumas pautas desse projeto de lei
e Lewandowski e o Derrite tentando dar uma cara mais de direita nesse projeto, né? E usando também como uma arma política para eles, para a direita no ano que vem. Com certeza, André. Você resumiu bem a situação. O Hugo Mota realmente ficou numa sinuca de bico. Porque ele tenta agradar os dois lados e agora tá vendo o projeto virar um campo de batalha. De um lado o governo, com Lula e Lewandowski, tá insatisfeito porque o Derrite endureceu demais o texto, tirando aquele equilíbrio original. De outro, o Derrite e a oposição estão usando essa relatoria para dar uma cara mais de direita, mais punitiva ao projeto, o que obviamente tem um interesse político ali pro ano que vem. Então o Mota tá no meio desse fogo cruzado e com certeza vai ter que fazer malabarismo político para tentar achar um meio termo. E é isso que torna tudo um grande jogo político, porque no fim das contas, cada lado tá tentando puxar sardinha pro seu lado. E isso cria essa situação bem complicada para ele. Tiago, o que mais o Derrite mudou nesse projeto de lei? O que era antes e como é que está agora para deixar o governo tão irritado assim, principalmente pela escolha dele como um relator desse projeto? Vamos detalhá-las. O Derrite fez algumas mudanças-chave que realmente deixaram o governo de cabelo em pé. Antes, o projeto tinha um certo equilíbrio entre punição e medidas de inteligência e prevenção, além de uma certa flexibilidade para os estados. O que o Derrite fez foi endurecer bastante as penas, ampliando o tempo de prisão e tirando algumas atenuantes que o governo tinha colocado. Além disso, ele reduziu o espaço para ações de inteligência e cooperação federativa, dando menos margem para o governo e mais foco em punição direta. Em outras palavras, ele pegou um projeto que tinha um certo balanço e transformou em algo bem mais rígido e punitivo, o que para o governo pareceu um desvio da ideia original. E é por isso que o Lula e o Lewandowski ficaram tão incomodados, porque o Derrite basicamente deu uma cara totalmente diferente para o projeto. Então, assim, agora vai ficar uma disputa, né? Porque Lula iria usar isso como mote de campanha para 2026, tem ano de reeleição aí. Eu falei agora há pouco, o governo de esquerda, ele tem uma dificuldade com segurança pública, colocando um relator de direita, um homem que está ali entranhado no meio da polícia. Isso, de fato, em vez de ser algo benéfico, uma pauta para ir para o Congresso, ser aceita e ser aprovada, é claro, a gente sabe que a relatoria é bom para fazer alguns ajustes, mas isso dificulta ainda mais esse jogo que o Hugo Mota fez, o Tiago, tentando agradar os dois lados, dificulta um projeto que tem boas intenções dos dois lados, vamos dizer assim, de sair do papel, porque se torna algo muito ideológico, né? Uma disputa muito mais ideológica do que simplesmente prática. O governo tinha uma intenção de usar esse projeto como uma bandeira política, mostrar que tinha firmeza na segurança, e ao colocar o Derrite como relator, acabou virando uma arena em que a direita também puxa pro lado dela e transforma isso numa pauta muito mais polarizada. Então sim, o Hugo Mota tentou equilibrar, mas acabou criando um cenário em que o projeto, que tinha boas intenções dos dois lados, agora está travado em um jogo político ideológico. E isso pode realmente dificultar a aprovação e transformar algo que era para ser uma medida de segurança em mais um palco de disputa política. O que nós perdemos com isso, Tiago? Nós, como população, no geral, perde com essa disputa política de um assunto que deveria ser mais voltado para a nossa segurança e mais para aquele viés um viés não tão politizado da segurança pública, que todo mundo se beneficia em relação a isso, né? Pois é, André. O que a gente perde é justamente a chance de ter um debate mais focado na nossa segurança de verdade, né? Em vez de a gente ter uma discussão sobre o que realmente funciona para proteger as pessoas, a gente acaba vendo o projeto virar uma bandeira política de um lado ou de outro. E a população fica no meio disso. No fim das contas, a gente perde tempo e perde a oportunidade de ter uma solução equilibrada que realmente foque em melhorar a segurança pública para todos. Em vez disso, o debate fica travado em quem ganha ou perde politicamente. E o resultado prático para o cidadão fica em segundo plano. Então, no fundo, a gente perde a chance de ter um projeto realmente voltado para o bem comum e não para a briga política. Então é isso, né? A gente explicou para você nesse episódio de hoje que... Vou tentar fazer um resumo aqui, o Tiago vai pegar para falar mais alguma coisa que ele lembrar do que a gente não citou, que estava previamente já programado, Tiago, porque os devaneios da cabeça, às vezes a gente vai esquecendo de falar alguma coisa. O governo Lula, então ele apresentou um projeto de lei aproveitando toda essa onda ali daqueles 121 mortos na operação do dia 28 de outubro no Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei antifacção.
para asfixiar de alguma forma, não só financeiramente, mas asfixiar de forma inteligente as facções criminosas, com vários tipos de operações, enfim. Nisso, o projeto estava em alta, o Congresso, né, a Câmara dos Deputados viu que era um assunto bom para a Câmara, para o governo, e também tentou dar uma ajuda para a oposição, escolhendo o relator do projeto alguém de direita, né? Alguém que está envolvido com a direita. Deu nada mais, nada menos do que o secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo, que tem hoje à frente Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, que pode ser a oposição de Lula nas eleições de 2026. Pode ser Guilherme Derrite, que vai ser o nome do governo de São Paulo caso Tarcísio de Freitas desista da reeleição e vá para a disputa presidencial com Lula. Então, o Hugo Mota, tentando acender a vela para Deus e para o diabo, colocou esse projeto de lei que era para ser aprovado, discutido de maneira menos ideológica, como um campo de batalha agora entre governo e oposição, e fica no meio ali esse devoto dos dois, de Deus e do diabo, Hugo Mota, tendo que se explicar muito em entrevistas, em coletivas não, em entrevistas que estão politizando demais o assunto, né, Thiago? Esqueci alguma coisa? Vai falando aí. Olha, André, acho que você resumiu super bem todo o cenário. É exatamente isso. Um projeto que tinha um potencial de ser uma bandeira de segurança acabou virando um campo de disputa política e ideológica. E o Hugo Mota no meio, tentando equilibrar esses dois lados, e agora temos que lidar com as consequências. No mais, você não esqueceu nada, não. Você frisou todos os pontos principais e acho que o pessoal que está ouvindo agora consegue entender bem o que esse assunto ficou tão complicado. E se precisar, a gente continua esclarecendo, mas você resumiu direitinho. Tem uma última pergunta, Thiago. Com essas alterações do Guilherme Derrite para esse projeto, como a direita pode se beneficiar e fazer campanha? Fomos nós que apresentamos, que fomos relator do projeto, foram nós que mudamos tudo isso e por isso que nós somos os melhores, continuamos sendo aqueles que merecem a sua confiança, o seu voto, porque segurança pública é com a gente. Qual a narrativa que eles podem usar de acordo com essas mudanças nesse projeto de lei? Com certeza, André. A direita pode muito bem usar essa narrativa de que eles foram os responsáveis por endurecer o projeto, mostrando que eles são os verdadeiros defensores de uma segurança pública mais rígida. Basicamente, eles podem dizer algo do tipo, olha, fomos nós que pegamos o projeto do governo e colocamos os dentes nele. Nós é que garantimos que ele realmente vai ser duro com crime. E com isso eles podem tentar capitalizar em cima da imagem de que são mais linha dura e mais comprometidos com a segurança, usando isso como um trunfo eleitoral para dizer, a gente é que sabe lidar com a segurança pública, a gente que fez esse projeto ficar realmente forte. Então é essa narrativa que eles podem construir em cima dessas mudanças. Olha, se a gente tivesse tempo, seria um assunto para ficar aqui meia hora, 1 hora, 2 horas. Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no podcast e agora aqui na TBR. A gente volta em outro momento com outro assunto que deixa os nossos ouvintes, telespectadores, os nossos amigos e colegas aqui da TBR sempre querendo ouvir e saber mais. Que pena que o tempo é pouco, querido. Obrigado e até mais. Imagina, André. Eu que agradeço. Foi um prazer participar. E tô sempre aqui pra gente continuar esses bate-papos. Quando precisar, é só chamar que a gente aprofunda outros temas, porque o assunto não falta. Valeu e até a próxima. É isso aí. Para você que nos acompanhou até agora, deixa eu fazer uma alteração aqui. Para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente vai voltar, é claro, em um outro momento com um assunto que de fato deixa você preso aqui junto com a gente. Thiago vai estar junto comigo no próximo, com certeza, porque ele faz parte do cast original desse podcast. Sem o Thiago aqui não tem assunto, não tem notícia agora. E eu fico muito feliz de fazer parte desse time. A gente continua junto e vai ter muito mais papo bom pela frente. Então, pessoal que está ouvindo, fiquem ligados que a gente volta com mais temas interessantes. Obrigado pela companhia e até a próxima. Então, obrigado você também. Até mais. Tchau.